Olá, eu sou o pastor Glauter Rocha, você está no meu canal Aconselhar Transforma. Bem, eu quero avisar você que acessa os meus vídeos, que eu estarei postando agora toda terça-feira e sexta-feira. Esse canal, eu idealizei ele para trazer princípios de aconselhamento bíblico. Eu sou pastor e professor de aconselhamento bíblico em 3 instituições. Uma no Rio de Janeiro, uma em Vitória e outra na cidade de Rio Bonito. Tanto a do Rio quanto de Rio Bonito eu sou professor visitante e aqui em Vitória eu leciono com mais frequência. Além disso, atendo também pessoas com esse ministério de aconselhamento bíblico. Bem, além dessas postagens, eu sou idealizador também de um curso de aconselhamento centrado no Evangelho. É um método que eu, após ler e estudar muitos autores, conselheiros bíblicos, com uma proposta bem fundamentada nas Escrituras, eu elaborei um método que eu disponibilizo. Essa semana, por exemplo, hoje é dia 23 de agosto de 2019, desde segunda-feira, o curso, esse primeiro curso meu online da Escola de Aconselhamento Bíblico Centrado no Evangelho, que é uma escola que trabalha com cursos, não com uma frequência regular, é uma escola totalmente online, onde você adquire um dos nossos produtos. E essa semana eu tenho colocado o DIC, que é Destronando Ídolos do Coração, desde segunda-feira. Tem sido muito bom a aceitação, pessoas já se inscreveram. Acabei de atender uma pessoa do Rio de Janeiro online, ela adquiriu, e um dos bônus para os 25 primeiros alunos é esse aconselhamento, ou então uma consultoria em como implementar o Ministério de Aconselhamento em sua comunidade. Então, acabei de conversar, foi muito edificante. Então, preste atenção. Quando você acessar esse canal, você vai ter acesso, então, a um conteúdo voltado para aconselhamento, né? Você pode me seguir em outras redes sociais, mas aqui no YouTube eu tenho dedicado esse espaço a esse ensino. Bem, hoje eu gostaria de estar conversando com vocês, apresentando para vocês uma questão que, ao meu ver, é um dos grandes problemas dos cristãos de uma maneira geral. Que problema seria esse? Para muitos cristãos, pastores, presbíteros, líderes de pequenos grupos, de células, líderes de casais, de jovens, de adolescentes, ministério com mulheres, com homens, para essas pessoas, quando elas se deparam com alguém procurando ajuda, seja por uma questão de problema conjugal, seja uma questão de vícios, de depressão, ou temas diversos relacionados a esse universo da psique, que também ficou popularmente conhecido como um problema de ordem emocional. Todas as vezes que você tem sido procurado por essas pessoas, muitos não ajudam pensando o seguinte: eu não sou um psicólogo, eu não sou psicanalista, eu não tenho condição de ajudar essa pessoa. Vá que eu diga alguma coisa que não tem nada a ver. Afinal de contas, eu sou apenas um cristão que conhece as Escrituras. Olha, quando eu ouço uma pessoa dizer isso, sinceramente, eu fico muito entristecido. Porque, ao meu ver, você não está com uma visão clara das coisas. E tudo bem se você não está com essa visão, porque esse canal também existe com esse objetivo, de lançar luz sobre algumas crenças limitantes que muitos têm. A pessoa realmente, ela acha que não pode ajudar e ainda diz assim: eu sou apenas alguém que conhece a Bíblia. Bem, hoje, o que eu quero que você aprenda, que você considere? Primeiro, quando nós falamos de um psicanalista ou um psicólogo,
né? Quando nós falamos desses dois grupos, né, dois profissionais, pessoas que estudaram, esse aqui sendo um curso de graduação e aqui a ideia é ser um curso de pós-graduação, uma formação livre, inclusive a psicanálise se popularizou muito, de 10 a 15 anos, cursos foram lançados pelo Brasil inteiro, cursos inclusive muito rápidos, inclusive muita gente criticando essa formação. A psicologia, já algo que você tem graduações em média de 5 anos. Esses dois profissionais, eles trabalham com as pessoas. Se você for numa livraria hoje, você vai olhar lá as obras de Sigmund Freud, né? O autor da psicanálise. Depois você vai ver vários livros de vários psicólogos. Na verdade, a gente não fala de psicologia, a gente deve falar de psicologias. São diferentes escolas e, basicamente, tanto o psicanalista quanto os psicólogos, eles partem de pressupostos teóricos para pensar o homem, para pensar o ser humano. Eles foram ensinados nas suas escolas a pensar o homem. Por que o homem faz o que faz? Por que ele pensa como pensa? Por que ele age como age? Então, os psicanalistas e os psicólogos, quando são procurados, quando eles emitem opinião sobre o ser humano, eles partem das suas crenças, da sua visão de mundo. Isso é o que ocorre. Bem, o que eu gostaria de pensar com vocês é o seguinte: nós cristãos, os cristãos, eles têm ou não uma visão de mundo? Alguém que professa fé em Cristo Jesus, essa pessoa tem uma visão de mundo? Bem, basicamente, se fôssemos resumir a Bíblia, eu colocaria aqui para você que a palavra de Deus, ela traz para nós uma ideia de criação, uma ideia de queda e uma ideia de redenção. Teríamos mais uma aqui, mas não há necessidade para o objetivo que a gente tem, que seria consumação. Mas preste atenção. O que é a nossa ideia de criação, nós cristãos? Nós cremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, esse homem, tanto o seu pensamento, quanto as suas afeições, quanto as suas decisões, elas estão dentro dele porque Deus os criou com essa capacidade. Essa é a nossa visão básica sobre criação do homem. Eu estou apenas me atendo aqui ao homem. Se você chegar para um psicanalista e perguntar sobre a origem do homem, você tem que saber se ele vai afirmar a criação, como eu e você afirmamos, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, possuindo assim atributos de Deus. Ele não é Deus, mas ele só possui as características que possui por ser criado por Deus. Você tem que perguntar ao psicanalista qual é a visão dele da criação do homem. Se ele disser que o homem é produto, por exemplo, da visão darwiniana de Darwin, a ideia do evolucionismo, ele não vai olhar para o homem como o cristão olha. Se você perguntar para um psicólogo a mesma coisa, ou para os psicólogos, e ele te responder uma outra coisa, que o homem é apenas o aglomerado de átomos, de energia, e por aí vai. Não é a nossa visão do homem.
Então nós já partimos de um lugar diferente. Então, se eles possuem pressupostos teóricos para pensar o homem, nós também possuímos. Aí nós chegamos na queda. O que vem a ser a queda para o cristão? Para o cristão, o homem, mesmo tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, possuindo características relacionadas a pensar, imaginar, crer, a desejar, a se emocionar, a ficar encantado e a tomar decisões, ainda que o homem ainda tenha essas marcas nele, a queda na visão cristã significa que homem e mulher, eles rompem com Deus, eles optam por uma nova realidade, onde eles agora vão ser o centro, não mais Deus, e eles comem o que a Bíblia chama de na árvore do conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ao comer, o homem está dizendo, a partir de hoje eu quero decidir o que é bom e o que é mal para a minha vida. Então, homem e mulher, a palavra de Deus vai dizer que os olhos se abrem e eles percebem, inclusive, algo que eles não tinham percebido. Então, é bom você saber disso. Homem e mulher, depois que o pecado entrou na natureza deles, a relação deles com o mundo que Deus criou mudou, com Deus mudou, um com o outro mudou. Então, a nossa visão de queda, ela faz um diagnóstico de quem é o homem, o que ele se tornou ao se afastar de Deus. Você tem que fazer a pergunta para o psicanalista e para os psicólogos o seguinte: por que nós agimos como agimos? Eu não tenho dúvida que tanto a psicanálise quanto a psicologia vão apresentar a vocês algumas informações muito interessantes, que não estão erradas em alguns momentos. Eles vão sempre relacionar a questão de causa e efeito. Sabe por que seu filho está agindo assim com você, papai? Por causa de alguma coisa que você fez aqui com ele. Ok, é verdade, por alguma situação que ocorreu com ele. É verdade? É verdade. Nós não temos que ficar chateados quando o psicanalista e os psicólogos falam isso. Mas eles só vão até aí. Nós cristãos temos condição de fazer um diagnóstico mais profundo por causa da nossa visão da queda. Então, num certo sentido, há limitações nesses dois profissionais que a visão cristã consegue ir além. Eu não desprezo informações que porventura estejam aqui, mas eu sei que eles não vão tocar em alguns pontos. Por exemplo, eles não vão conseguir perceber que alguns, por exemplo, que tiveram papai e mamãe legais, mas não estão legais atualmente e não sofreram nenhuma influência externa para algumas coisas que eles sentem, tanto o psicanalista quanto o psicólogo vão ficar sem informações para trabalhar algumas questões, porque nós vamos trabalhar a partir de uma natureza corrompida. Eles, às vezes, a trabalham bem a partir de cenários corrompidos, a partir de fatos que aconteceram. Você vai lidar com um caso, por exemplo, de uma mulher que está rejeitando o seu marido, e você precisa de um trauma para poder explicar aquilo. O cristianismo bíblico, ele vai partir dessa queda. E vai partir de que essa queda afetou a visão do todo. Então, eu apenas estou querendo você, observe agora, que talvez aquilo que você está achando que você não tem, você tem a mais. E aqui eu tenho uma visão de redenção. Isso aqui é fantástico. Porque tanto o psicanalista quanto o psicólogo, qual é o ponto alto para eles? Qual é o ápice? Qual é a questão que realmente vai salvar a pessoa? Basicamente, para a gente nós não temos nem tempo apto para isso, mas basicamente a solução para o homem, na visão deles, está no homem. E para nós, ela começa em Deus e passa por nós. Então o cristianismo, ele quando fala que Cristo é a solução,
no caso você que não é cristão está assistindo, acho difícil, mas pode acontecer, não é que nós cristãos, nós não contemplamos a ideia de responsabilidade. Tanto temos uma visão de responsabilidade que, se você observar bem, os países prósperos da humanidade, eles tiveram uma forte influência do cristianismo bíblico. É bem verdade que uma visão distorcida da Bíblia pode produzir, inclusive, ao invés do progresso, o atraso de um país. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, na nossa visão de redenção, o problema do homem está no seu coração. Então, se o coração não é transformado, qualquer mudança realizada em cenários ou mesmo em fatos isolados, ela não vai ser perpétua. E quando a gente fala de que a solução está fora do homem, eu não estou dizendo que ela não passa pelo homem. Por isso que existem mandamentos, por isso que existe a lei de Deus. Só que a lei de Deus não precede o Evangelho. O Evangelho é que vai nos salvar, que vai nos trazer para uma realidade que foi abandonada. Diríamos que na queda nós saímos de casa e sem a redenção nós não encontramos o caminho de volta. Com a redenção em Cristo Jesus, por meio da obra dele na cruz do Calvário, da nossa crença na suficiência dele, nós voltamos agora. Mas ao voltar para casa, nós voltamos agora feridos, machucados, confusos. E aí que entra um processo tão enriquecedor de arrumação da nossa vida a partir do Evangelho e da graça de Deus. Qual é a visão de redenção da psicologia e da psicanálise? Eles possuem. Se você perguntar qual é o alvo que vocês têm, eles vão dizer a sua felicidade, a sua saúde emocional, mas você vai perceber que os alvos todos que são colocados, eles partem do homem e vão reverberar no homem e vão ficar no homem. E quando se estendem para os outros, você vai encontrar aquela célebre frase: eu faço bem porque eu me sinto bem. Ainda continua no homem. Na visão da redenção que o cristianismo aparece, Deus volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído, o centro. O homem entende que a vida não é a satisfação das suas necessidades, mas é o cumprimento do propósito de Deus. E a partir disso, você vai ter acesso ao que a gente chama de vida abundante, que inclusive transcende essa existência. Bem, por que eu resolvi falar isso para você? É porque eu não aceito essa declaração de que o que você tem é apenas a Bíblia. O que você tem é seu conhecimento de teologia. Sempre lembrando o seguinte: nem todo teólogo é cristão, mas todo cristão é teólogo. O que essa frase significa? Todo cristão é teólogo. Se você é um cristão, fazer teologia, pensar teologicamente, significa relacionar Deus de forma prática à vida. Vamos lá. Há um acidente, o policial federal pega o telefone da vítima, liga para o último número, quem atende é a mãe da vítima, e ele fala: olha, aconteceu uma tragédia aqui. Ele não vai dizer, mesmo que esteja morto, ele com certeza não vai falar, mas ele falou: houve um acidente muito trágico, tal, seu filho está... Quem está falando? É a mãe do menino. Olha, seu filho está sendo levado para o hospital, tal. A mulher do outro lado fala assim: meu Deus, onde o Senhor estava que deixou isso acontecer? Perceba que essa declaração dessa mulher, onde o Senhor estava, é uma declaração teológica. Para ela, quando acontece tragédia, Deus não está presente. Ou seja, Deus às vezes se distrai e por isso coisas ruins acontecem com pessoas boas. A verdade é que não há como você não ler a vida a partir da sua teologia. Ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde nas grandes e nas pequenas questões do seu dia a dia. Então, eu gostaria muito que você pensasse que as pessoas que você elegeu para cuidar das pessoas na sociedade, elas têm pressupostos teóricos.
e às vezes elas são pressupostos darwinistas que negam o Deus Criador, são pressupostos que às vezes não entendem que a profundidade do problema humano não tem a ver apenas com o cenário que ele está inserido, é muito mais profundo do que isso, não tem a ver apenas com os traumas que ele passou, mesmo porque você sabe, como eu, que pessoas passam pelos mesmos traumas e dão respostas diferentes. Então, o problema do ser humano é muito mais profundo do que se imagina. E se você não tem uma visão clara sobre a depravação humana, a partir da queda você não consegue entender o ser humano. Eu lembro de um professor que eu tive, que eu considero uma das mentes mais brilhantes desse país na área de aconselhamento, Vadislau Gomes. Ele diz o seguinte, que principalmente pensando em fotografia, quando a época que você tinha a revelação com filmes, né? E ele dizia o seguinte, muitas dessas escolas de acompanhamento, de comportamento, de ajuda, elas às vezes estão olhando o filme do lado contrário, então eles estão com uma visão embaçada, na melhor das intenções. Eu não estou dizendo aqui, você psicólogo, psicanalista, que você não tem um alvo, você quer o melhor para as pessoas que você está atendendo, mas sem a escritura você não tem uma visão real do homem, você não compreende o homem. Por isso que é possível uma pessoa que não estudou psicanálise, não estudou psicologia, saber mais sobre a natureza humana a partir da escritura do que a partir de diferentes tipos de teóricos. Mesmo esses teóricos são pós-doutor, entendeu? Em Harvard, Yale e universidades espalhadas pelo mundo. Não é a partir daí, porque a sabedoria, a Bíblia revela a mente de Deus. Então, como é que eu vou dizer que Deus tem uma opinião inferior ao do Dr. Freud? Por favor, não faça isso, não faça isso. Submeta todo o seu conhecimento à verdade revelada. Bem, eu espero que eu tenha provocado você, espero que você, mesmo você que está com raiva de mim, que está terminando seu curso de psicologia, ou iniciando, mesmo você que está chateado, você aprenda a submeter toda a manifestação de conhecimento que vier para você à revelação de Deus. E o nosso próximo encontro, o próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre isso, exatamente. Eu quero pegar algumas ideias desses pensadores que, bem intencionados ou não, eles estão errados quando propõem alguma coisa para o ser humano que está fora do propósito original de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, que eu tenho insistido aqui. A diferença de remédio para veneno é a dose. E eu vou dizer, alguns conselhos levados às últimas consequências, eles têm trazido grandes prejuízos para a pessoa. Tem consertado aquilo que aparentemente você achava que estava quebrado e tem destruído outras coisas. Alguns, em nome de conselhos como eu tenho que ser feliz, estão jogando a vida no lixo, estão encerrando relacionamentos, estão assumindo uma proposta de identidade sexual que Deus não idealizou. Ah, mas eu sinto um afeto enorme por pessoas do mesmo sexo. Eu nasci assim, isso é genético, isso é maior do que eu. E você, a partir desses pressupostos, às vezes com amparo de teóricos, você tem ido por caminhos que não são corretos. E, por favor, considere sempre o seguinte, analise as crenças por detrás das teorias. Se um teórico ele é influenciado por determinadas crenças, a teoria dele ela é maculada. Toda produção é biográfica, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela encenada. Toda produção é essencialmente biográfica. Os autores aparecem nela. Então, por isso que na Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, ela te leva para Deus, porque Ele é o autor dela. Revela Deus, revela seu amor, sua graça, sua misericórdia. Então, estudar a palavra, você tem que ter uma clara compreensão desses pressupostos teóricos. Meu amigo,
você pode ajudar sim. As pessoas se aproximam de você. E esse canal está aqui para te ajudar a perceber que aconselhar, centrado nas Escrituras, verdadeiramente transforma. Deus abençoe a sua vida e estaremos postando um novo vídeo, então toda terça e toda sexta. Quero terminar dizendo para você que hoje, dia 23, eu ainda estou com o meu curso DIC 4, Destronando os Ídolos do Coração, foi lançado na segunda-feira, encerra no domingo. Hoje é o 5º dia, só tem mais 2 dias, sábado e domingo, de lançamento, são 7 dias apenas, para você adquirir. Eu vou deixar aqui embaixo a minha página, que é Aconselhamento Glauter Rocha, Glauter G-L-A-L-T-E-R, Rocha, e você pode acessar essa página e ouvir lá o videozinho que eu gravei até o fim e ter acesso ao preço, formas de pagamento, e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.